Fê, vou começar com uma provocação, né? Porque, poxa, você é fotógrafa como eu, né? Ama imagem, mas você tem feito várias lives falando sobre palavras. Então, a minha provocação é: uma imagem vale por 1000 palavras? Eu acredito que vai além das palavras, assim como Ah, eu que é o tema do... coloco. As lives que eu faço chama Além das Palavras, né? Uma conversa além das palavras. Eu acho que a imagem vai além das palavras, né? Porque é isso, assim, a gente, na verdade, é desperto por tantos sentidos que as palavras não fazem, né? Esse trabalho, assim. Eu vou começar com uma foto sua, que inclusive vou tocar nesse assunto de além das palavras, porque eu fotografo animais, falo com eles, né? Tem aquela citação: se você falar com os animais, vocês irão se conhecer um ao outro. Se você não falar, vocês não irão se conhecer. O que não conhecemos, tememos. O que tememos, destruímos. Mas eu falo em pensamento, falo em tom de voz. E você, com gente, você fotografa muitos povos onde tem uma barreira da língua. Por exemplo, essa foto sua. Você não consegue falar com palavras com essas pessoas. É Então, verdade. além da foto comunicar a alma delas, como você se comunica com elas além das palavras, quando você não tem as palavras, né? Boa pergunta. Não sei por que meu celular fica diminuindo a luz. Então, é assim, eu acho que primeiro uma forma que eu comunico é com o tempo, né? Porque o tempo, assim como com os animais, né? Lá, assim, quanto mais você deixa o tempo ser o tempo, algo acontece, né? Então, ter abertura para, assim, eu não tô sempre com a minha câmera na mão, quer dizer, minto, ela tá na minha mão, mas ela não tá nos meus olhos, e eu tô ali, assim, né, namorando aquele momento. Eu não sei o que vai acontecer, assim. Essa foto foi de um contato que eu tive com essa senhora super lindo, assim. A gente ficou se olhando nos olhos um tempo de longe, assim. Ela estava me olhando, porque muitas vezes, a maioria, eu sou a única ocidental entre centenas de tibetanos, né? Então, claro que chama atenção. E aí eu cheguei perto e aí a gente, assim, de novo se olhou nos olhos, aquela abertura de ter de fato, assim, poder conectar, né? Então, assim, essa comunicação através da abertura, assim, que é aonde para mim a magia acontece desses retratos, assim, é ter realmente uma abertura de não é tipo, nossa, eu quero olhar nos seus olhos ou sabe, tipo, nossa, você, assim, conectar de uma forma forçada. Não, simplesmente olhar e ser, né? É E que aí e aí isso... eu peguei, e aí não, e aí é isso. E aí depois, assim, em algum momento eu tava olhando para ela, eu peguei minha câmera e foi um clique, dois no máximo, assim, porque. Mas as suas fotos, elas transmitem essa conexão, porque tem muito fotógrafo que fala em roubar uma imagem, né? Inclusive, eu estava lendo que tem retratistas que põem uma espécie de um... Eu não entendi muito bem o que eles põem na câmera, uma espécie de um espelho lateral, que aí ele aponta a lente para cá, mas está fotografando ali. E aí é uma busca, é um estilo de fotografar como se a pessoa, sem a pessoa saber que está sendo fotografada, mas as suas fotos, elas têm essa conexão, igual você falou do olhar, né? Você busca primeiro o contato e a conexão e depois faz a foto, né, Fê? Você falou dessa câmera, eu lembrei agora de uma câmera que eu fiquei muito chateada. Eu estava indo para o Tibete com uma F4 da Nikon de filme, e aí quebrou ela, tipo, não é aquelas coisas que vai fazer no meio do caminho, no avião, eu fui trocar o filme, enfim, quebrou a câmera. Mas ela tem esse espelho que você olha e você consegue olhar no olho da pessoa e bater a foto, sabe? É Ah, porque ela aquele fica embaixo, tipo aquele aquelas de viewfinder de grande cima, formato. né? Que é maravilhoso, assim, é uma outra fotografia que você não tem a câmera entre você e e a pessoa, né? É, é, Mas não, muito interessante, porque realmente, né, a gente põe a câmera e que anula o nosso olhar. Quando está ela fazendo um tubarão-tigre, é muito bom ter uma câmera entre você e o objeto.
Mas com o tibetano sorridente, não, né? Mas porque eu acho assim, Lau, que eu tenho essa, para mim, dentro de mim, assim, são oportunidades tão únicas, né? Porque assim, quem, enfim, não conhece, assim, a minha família toda é do budismo tibetano, a gente acompanhou, né, o nosso guru Lama Gangchen por muitas viagens. Ele fez a passagem esse ano. E aí são viagens, são peregrinações, assim. Então são momentos únicos, né? Tipo, essa senhora, ela estava lá para receber uma bênção desse mestre, né? Então também tem essa ligação que é além de uma né, assim, um momento turístico, vamos dizer assim. Não tem muito o turismo fotográfico, não é isso, né? Mas são esses momentos únicos. Então a minha intenção das fotos é poder repassar esses olhares que eu recebo para vocês, assim, para vocês eu digo para quem olha essas fotos, né? Porque são pessoas muito puras, esses indígenas ainda, né? Que são da montanha, assim. Você também teve muita experiência. Quem já teve experiência em estar em aldeias tem essa experiência de saber de sentir essa pureza, né? Então a minha ideia é essa, assim, é que os olhos possam atravessar a lente e chegar no olho do observador, sabe? E nós, como fotógrafos, né, seja de gente ou de natureza, a gente acaba virando um embaixador, porque a gente traz esse olhar, captura com a câmera e divide. Eu queria contar para quem está nos assistindo, que a Fê está falando assim, com muita tranquilidade, humildade, mas é assim, o mestre que ela se refere é o Lama Gangchen. Eu tive o privilégio de, a convite dela, ter visto uma palestra dele no Brasil, um dos grandes expoentes. Foi, né, um dos grandes expoentes do budismo tibetano. O irmão da Fé é o Lama Michel, que é um lama brasileiro, mas que morou e estudou nos Himalaias. Então é uma visão do budismo tibetano muito pura, né, sem a distância da língua, da tradução. E aí, né, quando o Lama fala, né, porque ele fala as duas línguas, e mesmo além das palavras, sem usar a língua, a imagem acaba fazendo essa conexão. Uma das que mais me impressiona pela força do olhar é essa senhora, a força do olhar e do sorriso. Você não quer contar um pouquinho dessa foto, onde que era, quem é essa senhora? Sim, foi bem especial. Eu passei uma semana nesse vilarejo que fica talvez umas 7 horas de ônibus de Katmandu, no Nepal, que foi um dos epicentros do terremoto, que foi em 2000 e... nem sei mais, 12, né? Que teve acho que foi... Foi 14 ou 15, porque eu estava na Índia e peguei o restinho do terremoto. Isso, acho que foi 15 mesmo, mais para frente. 15. E aí eu fui para isso foi 15, porque foi 2 anos depois, 2017. Então, assim, 2 anos depois eu voltei para esse vilarejo que foi o epicentro do terremoto, né? E aí eu fiquei uma semana na casa dessa mulher e assim, registrando, né, assim, o dia a dia deles. Eles são indígenas ainda, são tamangs, que chama, né? E são povos, assim, dos Himalaias. Esse povo ainda bem perto de Katmandu, tipo 6 horas, mas se você vai subindo mais, né, vai ficando cada vez mais isolado, assim, mas ainda bem tradicional. E foi bem forte, assim, porque você vê que eles ainda estavam recuperando, mas o que ficou mais, assim, o compartilho é a força de resiliência deles, né? Porque, assim, o pouco que eu consegui conversar, eu tinha uma tradutora, assim, eles falavam do terremoto e, assim, perderam tudo, né? Casas, pessoas que foram soterradas, familiares, assim, como se fosse algo que passou, né? Não fica, assim. A gente tem como pessoas que, não sei, eu acho que a gente é mais mimado, sabe? Assim, a gente é muito apegado, né? Nós ocidentais, né? Essa mulher, assim, ela me contou histórias de vida fortíssimas, assim, que quase morreu, enfim, várias histórias super fortes. E esse é um momento onde ela parou, ela estava trabalhando e ela tirou a faixa do cabelo, né? E elas se cuidam muito, as mulheres nepalesas, indianas, tibetanas também, né? Sempre usam joias, elas têm muita vaidade, assim, mesmo no campo, mesmo trabalhando, carregando muito peso, estão sempre belas, assim, é muito lindo. Não, mas a beleza do sorriso dela traz uma leveza nessa imagem, né? Que
você olha assim, o olho está meio fechado, o cabelo no vento, mas o que salta é o sorriso dela, né? Meio aquele Alice no País das Maravilhas, tinha aquele gato que o desenho era só o sorriso dele. Essa mulher parece isso, assim, né? É verdade, não. E assim, acho que dá pra ver que assim, eu tava na casa dela, né? Então, a gente, assim, eu saía junto com todos os dias, a gente sentava e tal, mas de novo, além das palavras, porque por mais que eu tinha uma tradutora, você vai criando um vínculo que não é ali direto, né? Assim, é chato também ficar o tempo todo precisando da tradutora, né? Então eu acabo deixando mais a coisa acontecer por si só, assim. Então, e a gente que viaja o mundo e que vai para esses lugares remotos, tem duas coisas que eu faço, não sei se você faz também. Uma é o sorriso, que isso eu tenho certeza que você faz, mas a outra é o poder da câmera. Que assim, eu faço uma foto, mostra para as crianças, mostra para as pessoas, em 2 minutos a vila inteira está do teu lado, está olhando, né? É um negócio. Você vai fotografar na Índia, em 10 minutos tem 30 pessoas do teu lado, não é? É um negócio, a curiosidade que eles têm. Eu vou te falar uma coisa, eu não gosto tanto de mostrar a foto assim, porque perde um pouco assim, eu mostro e acho divertido, mas no final, assim, quando eu Para não chego no perder a espontaneidade? assim, eu aprendi que para mim fica mais destoada a diferença entre nós, né? Porque eu tenho a câmera, eu sou ocidental, de outra cultura e tal, e tô mostrando algo que eles nunca viram, enfim, é uma coisa que vai distanciando a gente, sabe? Então, eu não sei, uma vez eu senti muito isso, assim, e aí eu não deixei mais tanto ver a foto. Eu falo, não, 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 after, after, tal, aí passa, pronto, foi, e a coisa continua acontecendo na realidade dela, assim, sabe? Mas é cada um, assim, eu só tô Nossa, que compartilhando. curioso. A Juliana está falando que você é my IBC classmate. O que é IBC? ICP, é? É, IBC ou Juliana mora. A Juliana mora. Mas o que eu ia te falar, Fê, é que olha que gozado, né? Quando a gente fala além das palavras, cada pessoa vai criando um processo e uma conexão. O meu negócio é muito mais bicho, então eu não vou mostrar para a onça e para o tubarão como é que ele saiu na foto. Mas com gente, eu desenvolvi essa técnica, principalmente com as crianças, que acaba me aproximando delas. Né? Você acha que acentua a diferença do ocidental, e eu acho que quando eu mostro a foto, eu acabo saindo daquela postura do mago, dono da imagem, dono da ferramenta, e passo a partilhar essa ferramenta. Então, sei lá, eu tive experiência numa tal de biquíni com um povo bem remoto, que em 5 minutos eu tinha 20 crianças em cima de mim. Estou falando de muitos anos atrás, quando era vídeo e eles não estavam acostumados a ver as imagens, mas é muito bacana essa conexão. A Juliana está falando que é Instituto Biorregional do Cerrado. O IBC, sim, que IBC. legal. Agora, vamos continuar com esses encontros, porque assim, eu criei um roteirinho, o pessoal que está nos assistindo, cheio de surpresas, porque a Fê esteve comigo no Pantanal, justamente com o Hernani da live de ontem, que a gente deu muita risada. Estou vendo o Luiz, a Catarina, a Ellen, várias pessoas que estavam ontem também estão aqui hoje. Mas a gente vai falar um pouco mais dessas fotos de gente, depois vamos falar um pouquinho das fotos de animais, e no final tem uma surpresa, Fê, que eu separei umas fotos que você fez de mim, quando a gente esteve junto na Amazônia. Mas e essa dança aqui? Gostei demais do movimento, o movimento do vestido, o segundo plano levemente desfocado. Pena que eu ainda não consegui aquele aplicativo que o Hernani me passou ontem, as fotos dele, que eu já saio dentro do celular e a foto sai inteira. Eu vou aprender a mexer naquilo, que vai ser sensacional. Mas aqui no caso, então, a minha imagem acaba cobrindo um pouco da foto. Ela Que é tá uma foto tocando linda. um tambor, né? Só para É um tambor xamânico? a foto. Isso também foi num encontro muito especial que a gente estava no Tibete e estava tendo toda uma festividade, né? Assim, muitas apresentações da cultura tibetana. Essa eu demorei para conseguir fazer. Fiquei ali assim debaixo, tentei várias coisas, não conseguia encontrar e aí consegui assim, mas
achando nas edições, sabe? Quando eu fiquei super frustrada esse dia, eu falei, nossa, que difícil que é fotografar uma coisa tão linda, né? E parecia tudo muito estranho, assim, quando não tem profundidade, sabe? Eu sei que eu Mas sei essa eu tirei exatamente o que você está muitas falando. fotos, assim, aquela coisa da mágica da fotografia mesmo. Às vezes é um shot e é muito linda essa dança, assim. Eu tenho vídeos dela e é bem forte, assim. As mulheres em círculo, é bem bonito. E às vezes a gente, enquanto fotógrafo, tem a sensação que é tanta beleza que não cabe dentro do nosso frame e a gente se Com sente certeza. incapaz, né? Isso eu vivi tanto em grandes fenômenos naturais quanto em grandes fenômenos culturais, né? Por exemplo, a cerimônia que eu fiz do povo Buriato, que era a chegada do verão, que também tinha cores assim, e eu fazia as imagens e ficava frustrado de achar que elas não estavam retratando a altura. Mas essa tua imagem está maravilhosa, porque ela tem movimento, ela tem esse diagonal e o segundo plano desfocado. Para mim, ela me transportou para esse ritual. Está muito bonito. E as cores estão incríveis. E uma coisa assim, eu tenho uma lente, né? A gente está focando assim, voltando para a fotografia, assim, que é uma Zeiss, que é maravilhoso, né? Assim, é uma coisa muito de louco. Você põe a Zeiss, depois põe uma Canon, parece plástico e diamante, assim, né? É impressionante. Só que o foco é manual, sempre manual, não existe Zeiss de foco automático, né? Então, assim, essa foto eu lembro que eu tirei com as Zeiss, assim, e aí o foco dá para ver que tá no vestido dela, né? Então, assim, tem esse sharpness, assim, das cores, dessa profundidade, que é muito lindo mesmo, que é dessa lente, assim, eu sinto, sabe? Que é bem... O Luiz acabou de comentar isso, né? O Luiz comentou do realce das cores da roupa com o céu e é justamente uma diferença de definição, né? No caso do cinema, quando eu pego uma lente prime, eu gosto muito das minhas tele Canon, mas o sharpness, a definição de uma lente dessas é incrível. Agora a gente está falando tanto de cada foto, eu tenho tanta foto ainda, então eu vou tentar dar uma aceleradinha aqui, porque tem outra que eu vi na tua exposição, você fez uma exposição numa galeria. O tempo voa, né? Já faz uns 2 anos ou 3. Não, faz muito tempo já. E essa foto me chamou muito a atenção. O olhar dessa mulher de novo, esse diagonal que você usa no enquadramento e o pescoço da menininha acompanhando a diagonal do quadro, né? Assim, tá muito, muito bacana essa foto. Essa foi, assim, aquelas que você clica, olha e fala, uau, acabei de fazer isso, assim, dá né? Quem fotografa sabe essa sensação, assim, que você entende na hora, que você conseguiu pegar. Você traduziu esse negócio desse olhar e, é tipo o jogador de futebol que dá um chute assim, a bola entra perfeita no ângulo, assim, que você fala, nossa, fui eu, né? Exato. E essa menininha, ela ficou obcecada comigo, assim, né? Ela tava assim, nossa, onde eu ia, ela ficava olhando para mim, ela passava a mão no meu rosto. Acho que também isso, né? Esse contato com ocidentais não tem. Muito, assim, eles são super nômades, esses tibetanos, né? Diferente de outros, assim, daquela senhora, enfim. E essas tendas são lindas, porque também, assim... Enfim, tem toda essa coisa de ser a casa deles, né? E a luz dentro é incrível. Então, assim, tudo ajudou, né? Mas esse povo é um outro povo. Aquela anterior você tinha falado que você estava 6 horas... regiões do Tibete. Onde que eles estão, esses daqui? Eles estão nos Himalaias? Estão em que área? Então, chama Kham. Putz, é difícil de... Assim, eu nem sei te falar dentro do mapa. É que hoje Tibete é China, né? Assim, assim eu tive a oportunidade de ir para o Tibete Central, mas foi em 2007. Hoje em dia, Tibete Central é Lhasa, que é a capital. Esse lugar dessa foto, e né, acho que essas últimas que você mostrou também, são regiões... de tibetanos dentro da China, que antes era Tibete. Mas são povos nômades, que você falou. Eles vivem em barracas e vivem em movimento. Ao contrário daqueles perto do Nepal, às 6 horas de Katmandu, que viviam numa vila o tempo todo.
Sim, sim, exato. Essa menina é muito parecida, é a mesma ou é outra menina? Ah, é outra. Mas olha o rosto como é parecido. É muito mesmo. É. Todos eles têm essas bochechinhas. Quem já foi para o Peru e para a Bolívia também percebe a similaridade, que é tão incrível, né, Lau, assim, desses povos, assim, com certeza em algum ponto da história, assim, existiu essa Conexão. sensação, porque Então, realmente um dos primeiros comentários da nossa live, que eu estou procurando aqui, alguém falou, nossa, pensei que era na Bolívia ou no Peru. Estou até procurando quem falou isso. então Muito parece bem muito. E notado. todos eles que são esses povos da montanha, né? São 4.000 metros acima até. Então ficam muito essas bochechinhas todas queimadas e, e esses olhinhos assim. Mas é Os o olho, mexicanos né? eles podem ser de qualquer lugar, assim, é muito doido, assim. Podem ser nativos americanos, sabe? Eles têm uns rostos muito diferentes, assim. É muito forte. E aqui, esses aqui também é no Tibete. Esse é no mesmo evento da última foto. Uhum. Esse evento, rapidamente, assim, que é um detalhe interessante, foi um encontro onde celebraram a, a reencarnação de um grande mestre, né? No budismo se procura a reencarnação dos mestres que morrem, vai atrás da criança que é a reencarnação daquele mestre. E nessa foto, assim como na última, eles foram para esse monastério, né? Estavam ali para celebrar o encontro de um menino de 7 anos que estava sendo reconhecido como a reencarnação de um mestre. É, por um acaso é esse que está aqui de amarelo na foto ou não? Não, não. Não. Eu não te mandei a foto dele, mas é impressionante. A energia da criança, assim, dá para ver que não é qualquer bobagem mesmo. É muito forte. Agora, Fê, a gente está mostrando, né? Quem pegou a live aqui pela metade, a Fernanda Lenz tem toda a família envolvida com o budismo tibetano. O irmão dela é o Lama Michel, que é um monge que tem um templo aqui perto, em Perdizes, aqui em São Paulo. Já fui em várias palestras, foi diversas vezes para o Tibete. Tem essa conexão do budismo, essa simplicidade de falar além das palavras, né? Eu admiro muito isso em você, Fê. E não é só no Tibete. Você tem toda uma carreira no Tibete, mas muito semelhante a essa foto, você tem essa que é incrível, né? Que é um ritual na Tanzânia, né? Isso. Você vê que assim eu tenho essa tendência, né, de fazer esses grupos, né, assim só para assim trazer essa, acho que é uma característica assim do que eu passo com o meu trabalho, de contar um pouco que somos uma grande família, né, assim, independente do povo, né? Então, assim, somos humanos e participamos dessa grande família na Terra, assim, né? E aí fazer essa conexão entre os diversos povos, assim. Então, a família tibetana, as crianças Maasai, depois tem os elefantes, e aí somos todos filhos, né, dessa grande terra. Mas E é bonito como você traduz valores universais, né, nos olhares, porque é um povo tão distante do nosso, mas às vezes as emoções e os olhares são os mesmos. Só estava notando aqui, olha que parecido isso, né? Himalaia, cor, Tanzânia, preto e branco, mas tem um quê de comum nas duas fotos, separadas aí por milhares de quilômetros, e, né? então, eu tive a oportunidade de ficar um mês na Tanzânia, né, no norte, em Arusha, num projeto que sobre a proteção dos elefantes africanos, né? Eu sou muito ligada nos elefantes, assim, há muito tempo, desde criança. Em 2012 começou toda a matança dos elefantes. Eu falei, preciso fazer alguma coisa em relação a isso. E aí, então, eu desenvolvi esse projeto para ir para a Tanzânia, para entender um pouco e estar mais perto dessa causa, assim, né? Você lembra que a gente se conheceu, a Tatiana Toffoli me apresentou para você quando você tinha chegado da Tanzânia com material de elefantes, né? Até tinha aquela reunião na casa da Tati Toffoli e eu vi o seu material e tal, né? Você lembra disso? Claro. Só que mais olhares, né? Essa é uma pena, que você está em cima da mulher.
O único jeito Tudo bem. de de Sem mostrar problema. diferente é assim, peraí, vai Depois, quem ficar, quiser, vai no meu Instagram, tem a foto. é, ó, fica pequenininho demais aqui, mas é o Ah, único jeito de ver a foto inteira. Agora, sempre quando acaba as lives, eu deixo o link do Instagram para o pessoal que está assistindo ir ver o trabalho do fotógrafo, é. seguir o fotógrafo, enfim, é uma coisa que a gente tem feito direto. Mas eu estava cobrindo a pessoa aqui que fica bem pequenininho no telefone. Mas qual que é a história dessa foto aqui, mesmo comigo cobrindo? Então, é que assim, gente, quando foi, eu fui com uma amiga documentarista, Carol Café, e a gente, nossa, fez muito material, assim, e ficou registrando o trabalho dos rangers, né, dos guardas florestais. Então, aí, nessa situação, a gente estava no caminhão, como falamos, no carro deles, né, que tem essa parte atrás, assim, Na dos caçamba. guardas. Isso, na caçamba. E aí eles deram carona para esses 3 Maasai. Então assim, a gente estava ali, eles sentaram assim, e esse homem na minha frente, assim, ele também ficava me olhando. Falei, nossa, que olhar mais doido, meu Deus, o que está acontecendo? E eu tirei essa foto sem olhar na câmera, porque eu estava me sentindo assim, a gente estava muito perto, essa também é com as AIS. E foi assim também aquela sorte, tipo, que tinha que acontecer, assim, que ISO, nem sei, 3.600, assim, lá em cima, né? Com foco manual, com a câmera aqui na barriga e claque, assim, foi, sabe? E não aquela com viewfinder que você vê o viewfinder em cima da câmera. Foi. Pô. Agora, E tem esses mais maçãs uma que são eu. muito fortes, né? Eles são muito fortes, assim, é um povo muito, muito impressionante. Assim. E muito fotogênico, né? Pelo amor de Deus, eu tive na Tanzânia, eu conhecia muitos lugares da África, mas a Tanzânia eu só fui em 2016, um ano depois ou 2 anos depois da gente ter se conhecido e tal, eu tive lá e já tinha estado no Quênia. É muito forte esse povo, né? Agora, aqui eu estou vendo pequenininho, vamos ver grande. Essa foto aqui é de onde? Essa é no Tibete também. Ah, é no Tibete. Eu estava achando que você estava falando de Arusha, eu estava achando que era o Kilimanjaro, baguncei tudo aqui. Uhum. Ó, eu acho assim, vendo o papo tá tão bom, eu tô olhando aqui, eu acho que você mandou pouca foto, mas eu vou entrar, assim, tem mais uma de gente e depois você mandou umas de animais. Essa aqui, ó, Fê, conta a história dessa foto que é tão forte. Eu gosto dela também. Então, essa foi uma oportunidade que eu tive de ir para uma aldeia Craô, no Tocantins. E, e aí fiquei 10 dias lá. E, bom, primeiro que muito forte, né? Assim, também, para quem já foi. Bom, eles estão muito perto da cidade, os Craô têm contato com, assim, com o branco já muitas, né? Desde mesmo lá atrás, desde, sei lá, 500 anos, e já teve muitas batalhas, e assim, a cultura deles está bem já se esvaindo, assim. Então tem uma tristeza, assim, sabe? De estar ali, ver aquelas pessoas empobrecidas, né? Como o Brasil faz com tantos, né? Que não são pobres, mas empobrecidos. É duro de ver. E claro, existe o outro lado de novo, essas pessoas que têm essa pureza ainda, né? Eles têm essa pureza. Mas eu estava procurando esse olhar de não retratar assim, essa degradação, né, e essa pobreza, assim, entre aspas. E essa foto, para mim, eu fiquei muito feliz de ter capturado esse momento, né, porque ele é um dos caciques e o clown, né, o palhaço, assim, eles têm uma cultura super linda de um festival onde o palhaço ele é esse personagem principal, ele traz alegria, tem toda uma mitologia em volta, assim. E é isso. E aí ele é o netinho dele, assim, e eu fiquei bem feliz de poder trazer isso, porque todas as minhas outras fotos eu nunca consegui muito mostrar, porque fica aquela coisa do. Ai, não sei, assim, é lindo, mas é lindo ver a pobreza, sabe? É aquele lugar da fotografia bem delicado, né? De quando a gente está indo viajando em lugares onde
é muito belo, mas a realidade é horrível, né? Eu tenho uma linhagem da fotografia que tem essa glamorização da tragédia, da desgraça alheia, que não é legal. Agora, você estava falando dos Craô, eu não tive oportunidade de conhecê-los, mas o meu irmão é clown, né? Ele trabalha numa ONG, trabalha com afásicos, enfim. E a Letícia Sabatella fez um documentário incrível sobre os Craô e essa coisa dos palhaços, né? A Halan Sena está falando, agora você foi além das palavras. Também, né? Com esse olhar desse avô, que é um olhar tão paternal, né? Você falou que é um avô, mas eu olho assim quase que um pai aí, né? E tem uma força ao mesmo tempo que tem uma doçura, é muito completa essa cena, é muito forte. E essa coisa das crianças, né? Porque eu vejo assim, compartilhando que os adolescentes, eles estão pegando um rabo ainda de cultura, mas eles já querem, né? Assim, as meninas, lógico, já querem usar sutiã, não querem mais aprender a tecer, a pintar, já estão ligadas em outras coisas, né? Mas as crianças, como esse bebê, né, assim, vem com outro lugar. Eu acho que a gente está, aos poucos, trazendo esse resgate, né? E tem uma esperança, eu tenho, pelo menos, desse resgate, né? Dessa nova geração, assim. É, E... que isso passa muito também por a gente incentivar e valorizar as culturas nativas, como a gente tem visto esse movimento internacionalmente nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia, em tantos lugares, essa grande valorização da cultura nativa do país. E aqui no Brasil nós temos uma negação dessas culturas, culturas muitas delas extremamente ricas, né, e diversas, e a gente não valoriza essa que é a origem da nossa nação, né? A cultura dos nossos povos. Acho que uma das coisas que não valoriza é porque não conhece, né, Lau? Assim, a gente não aprendeu, a gente aprendeu a história errada indígena na escola, né? A gente não... É, Então, o que a gente não conhece, a gente muitas vezes nega, né? E, claro, se a gente começa a adentrar a cultura indígena brasileira, uau, assim, riquíssima, né? Então, acho que isso é uma das principais coisas. Assim. Você falou da escola, né? Começa com o descobrimento do Brasil, mas que porra de descobrimento? Os caras já estavam vivendo aqui há mais de 4.000 anos. Descobriu o quê? É a invasão do Brasil, vamos ser claro, vamos falar em português claro, é a invasão do Brasil. Mas, ó, vamos voltar para o tema do olhar. A Kate, que é minha amiga, fotógrafa, trabalha lá no Next, que fez um trabalho maravilhoso, salvou aquelas 2 onças que tiveram as patas queimadas no Pantanal. Então fica aqui um grande abraço para os veterinários todos, para toda a equipe de logística do Next, da Ampara, de todas as organizações aí envolvidas nos resgates dos animais do Pantanal. Mas a Kátia, fotógrafa, falou que live linda, que olhar mágico. E eu estou usando essa dica da Kátia para falar do olhar, porque nós começamos com essa foto, que tem um olhar incrível, muito, muito forte. Você me contou que criou uma relação de olhar antes de clicar o botão, e aí você me mandou pouquíssimas fotos de animais, que eu sei que você fotografa também, mas as duas marcam pelo olhar. Então, que é essa aqui, e aí você mandou essa aqui, que é fabulosa. Essa foto também é muito emocionante, é incrível. O que você vê nela? Nossa, essa foto acabou se tornando uma marca registrada, assim, minha, né? Porque acho que Eu vi ela gigante na exposição. Enfim, assim, acho que essa conexão com elefantes foi, né, passando através dessa foto também, assim, porque realmente tem uma identidade muito particular nela, né? E, bom, primeiro para contar que esse elefante ele não é selvagem, né? Ele mora na Indonésia. Ele é um elefante resgatado de Sumatra que mora no parque onde tem a estupa de Borobudur, que é um lugar super sagrado, onde a gente ia muitos anos com Lama Gante. E
E aí eu ia sempre ali, ficava com eles, observando, sentada, olhando eles. E assim, que incrível, né? Essa coisa realmente da observação, assim. E aí, essa foto eu tirei com uma F4 filme, então dá para sentir essa textura do 35mm, assim, e do cinza, né? Essa profundidade, assim, dos tons de cinza, assim, que é maravilhoso. E também foi, assim, assim, acho que uns 10 frames que saiu o foco. Mas, assim, além disso, o que para mim mais marca é o que, como cada vez ela me traz uma coisa diferente, né? Agora, eu vou falar para você, o que me traz agora são as rugas. O que eu vejo mais assim, é como essa entidade elefante conta tantas histórias, né, através dessas marcas, assim. E o olhar, ele vem de um lugar mesmo de abertura, assim, né? O elefante, ele é um animal, assim, que a gente chama que ele é o the giant, como é que fala? Gentle Giant, né? Gentle Giant, gigante gentil. Isso, gigante gentil. Então ele é gentil, né? Ele, para mim, ele é um olhar triste, assim. São elefantes que estão presos. Ele tem uma, né? Assim, as patas presas por, né? Assim, correntes. Ele tá ali, mas ele tem uma gentileza, tem uma abertura, né? Tem assim esse lugar. Cara, tem uma coisa interessante, à medida que você ia falando, eu lembrei. O meu amigo Emanuel Priu, que é o cara que fez A Marcha dos Pinguins, ganhou o Oscar de melhor documentário. Quando o filme fez muito sucesso, ele falou uma frase que se aplica a essa foto, que ele falou assim: a natureza perfeita é um espelho de nós mesmos. Então você olha na natureza e você vê aquilo que você está sentindo de certa forma. Então, de certa forma, ó a Carol Café aqui nos acompanhando, bem-vinda, a Carol que estava junto na expedição da Tanzânia, né? Mas, de certa forma, você vê no olho daquele elefante um pouco do que você está sentindo também, não? Total. Total. Nossa, aliás, eu fiz um post hoje falando exatamente isso, né? Olha, eu E o não vi. olhar... Você viu? Não vi teu post, a gente Não, estava na nossa, exatamente sintonia. isso que eu falo, assim, que no olhar né, do outro, você enxerga a sua visão de mundo, né? Uhum. E, enfim, Olha então só, eu acho que principalmente, assim, dos animais, né, diferente de um ser humano, tem um mistério e uma profundidade bem mais direta, que conecta diretamente com a gente num lugar que onde não tem, né, diferente assim, de um ser humano onde você vê a cultura, né, o tom de pele, enfim, tantas coisas que a gente já coloca em caixinhas dentro da gente e já encaixa e coloca uma imagem daquela pessoa, né? O animal não, ele tem uma abertura muito maior. Né? quando você é aberto para vê-lo, né? Porque, infelizmente, grande parte das pessoas faz igual você está falando desse preconceito com os seres humanos, eles também têm o preconceito com os animais no sentido de conceito prévio, né? Preconcebido. Por exemplo, o problemático aí, o inominável que governa a nossa nação, ontem falou que tinha medo de tomar vacina porque tem medo de virar jacaré. E se ele virasse jacaré, seria uma grande evolução, porque é um animal que está 300 milhões de anos no nosso planeta. Me contrastou, porque ele falou que o tamanho desprezo do jacaré, e eu estava com o Naninho fotografando uma lagoa, vendo o ritual de acasalamento do jacaré depois do fogo, e vendo a renovação da vida num ritual ancestral que está aí há 300 milhões no planeta, e que nem o fogo que nós pusemos pôde acabar com eles. De novo, sobre olhar, cara, tem uma que assim, eu guardei para ser a última desse bloco, porque depois eu quero falar um pouco de Brasil e de natureza, estou com umas fotos que a gente fez junto, você fez de mim, na verdade, mas a última desse bloco aqui, para mim, é mais emocionante que essa aqui. Gente, que é isso? Que olhar, Fê, que olhar que você pegou. Vai me dizer que você criou a conexão com o orangotango também. Criei. Eu sei. Isso quando eu crescer eu quero ser budista. Ai, não. Ué, você já é. Imagina, todos é uma filosofia, né? Mas
Isso foi num santuário, né, para orangotangos em Bornéu. E assim, eu falo que essa viagem só valeu a pena, realmente só, assim, entre aspas, né? Porque Bornéu em si, assim, a gente, como brasileiro, tem a Amazônia, né? É muito perto, assim, dessa floresta, mas conhecer e estar perto dos orangotangos, realmente, uau, assim, muito especial. E eu queria muito um retrato deles, né? Eu falei, nossa, tipo, eu preciso pegar esse olhar, assim, é humano, né? É tão forte, assim. E os caras que ficavam controlando o lugar, eles, assim, o tempo todo falando, cuidado, porque eles são, assim, malandros, né? Eles podem Imprevisíveis. ser ativos, né? Porque tem, assim, assim, lugares onde eles ficam presos, mas eles também podem, tem vários que ficam circulando, enfim. E aí eu vi um que pegou e assim, roubou a câmera de um cara que estava com a câmera atrás no bolso, assim, pegou e roubou a câmera, saiu correndo. Falei, putz, eles realmente, assim, são malandros, né? E aí esse, ele estava andando e eu fui andando do lado dele. Ele foi andando num corrimão, assim, de madeira, e eu fui andando do lado dele, olhando. Aí ele parou, aí eu parava. Aí foi esse meio namoro, assim, né? E aí assim, eu estava até perto, mas nesse andar fui conversando também, né? E falando, ó, assim, mental, mas assim, né? Assim, eu te honro, eu te vejo e obrigada por estar aqui. Enfim, fui, sei lá, né? Mas assim, depois parei na frente e ele parou e ficou, assim, foi muito bonito o que aconteceu. Então, é isso, assim, realmente além das palavras, e esse olhar dele era o olhar dele, assim, o tempo todo, né? Assim, essa leveza, assim, uma coisa muito impressionante mesmo. E parece que cada um tem uma personalidade própria, né? Mesmo entre os grandes primatas, né? Eu tive com os gorilas da montanha e tal, e parece que cada um tem uma personalidade própria, né? Total. Nossa, muito. Então, e esse, assim, eu fui porque ele era o mais, assim, esse olhar dele bem, né? Era quem ele é, assim, né? Outros muito mais de uma cara fechada, assim, né? Outros, assim, que dava para ver bem mais malandros, assim. Então, também fui no que estava mais sereno, assim, né? Ó, o Luiz, meu amigo, falou que ele está com olhar de apaixonado. Será que ele apaixonou em você? Eu acho que tem uma pureza aí, que né, uma simpatia e sorriso. Realmente é um momento mágico, Fê. Muito, muito bacana. Acho que a gente está falando de fotografia. Eu acho que uma das coisas mais bacanas da fotografia é essa possibilidade de capturar e eternizar um instante, né? E seja um instante para essa captura você tenha criado uma conexão, como na foto daquela mulher, seja um momento único que aconteceu, mas essa possibilidade de capturar um instante é muito bacana, né? É. E o olhar, né? Assim, nossa, a gente imagina, você pega o olhar de qualquer animal, né? Essa profundidade que tem, assim, na vida, né? Quando você fecha e abre os olhos, só isso. Todos os seres que têm olhos, né? Até os peixes têm olhos, enfim, assim, Com todo, né? certeza. Assim, não estou falando a gente não está, é bem profundo, assim, Então, dizem que o olho é o vida, espelho da alma, né? é vida, Eu, né? eu, eu tô apanhando aqui do celular porque eu salvei várias fotos que você fez de mim na Amazônia e não tô achando aqui. O que eu acho que aconteceu é que na hora que eu salvei, como essas fotos foram feitas na viagem que a gente fez junto em 2016, ele entrou lá em 2016. Então eu estou passando aqui o meu arquivo Tá. de fotos para trás, mas se eu não achar, eu posto depois aqui no Stories para o pessoal ver que você pegou aquelas fotos seu com as borboletas em cima da árvore. Borboleta, Mas é lindo. queria te perguntar o que você lembra daquela viagem, até a Laira da Fazenda Santa Teresa, lá do Pantanal, o pessoal da South Wild, que faz também turismo de observação de onça, que sofreu demais com os incêndios, a jaguatirica, uma das jaguatiricas
que frequentava e era fotografada na fazenda dela, teve queimaduras graves, teve que ser eutanasiada, foi um ano muito difícil. E a Laira está com o Charles, o marido dela, está nos Estados Unidos, e ela falou assim, ai, que gostoso ouvir essa moça, e não sei o quê, ela falou que está adorando aí nossa live. Então, até em homenagem a ela e a todo mundo, muita gente que está aqui, ao Júnior também, que é guia lá do Pantanal, muita gente que está aqui acompanhando por conta desse meu trabalho no Pantanal, tem acompanhado, muita gente que estava ontem. Então, eu queria perguntar, né, para você, o que você lembra e o que ficou da sua experiência com as onças no Pantanal? Ficou... Bom, primeiro que eu tive essa grande chance de ver a onça e o jacaré em combate, né? Assim, foi... Assim, isso acho que é a primeira coisa que vem, assim. Duas vezes em 3 dias. Você não tem noção do que é isso. Eu devo ter visto, sei lá, 20 vezes em 30 anos. Você viu 2 vezes em 3 dias. É um negócio impressionante. Então, assim, sempre que eu vejo assim, a selvageria do mundo acontecendo, não sempre, mas assim, assim, um ensinamento que ficou comigo, né? Dessa intensidade do universo selvagem, né? Assim, foi muito forte, né? Ver ali o combate dos dois, né? E aí existe morte, existe violência, assim, né? Pela sobrevivência. Então, isso para mim ficou muito forte, assim, é algo que eu carrego comigo, assim, e traz uma certa força, assim, né? No sentido, tipo, tá tudo bem, assim, é assim que é. Não tem outra A saída. morte faz parte da vida. O combate da onça com o jacaré, ele é ok. O que não é ok é isso aqui. O que não é ok é quando o ser humano faz isso aqui, causado pela gente. Até o fogo natural do raio das tempestades, tudo bem. Mas esse fogo... Agora, desculpa até mudar de assunto, só bem rapidinho, mas você falou da violência dentro da natureza, e daí me tocou demais, porque é uma coisa que eu estava falando, baseado em informações que eu tinha recebido do pessoal local, e eu fui um pouco criticado. E eu queria falar para vocês que acabou de sair há 1 hora atrás os dados que a Polícia Federal está em ação prendendo os criminosos, alguns dos criminosos que começaram o fogo no Pantanal. Eu venho falando nessa tecla porque eu tenho informação, inclusive da própria polícia, né? E com a Fê fala da beleza, mesmo da violência, mas bela violência da vida sendo parte da morte. Aquele jacaré viveu uma vida inteira e ao virar comida de onça, ele vai virar energia para a onça viver a vida dela e depois o cocô da onça vai adubar a floresta e o ciclo vai continuar. Duro é quando nós, humanos, interferimos no ciclo de forma a desequilibrá-lo, né, Fê? Claro. Eu estou tentando achar as fotos que você fez, mas acho que vai ficar para stories mesmo. Tá. Aquelas do Pantanal. Aí tinha umas fotos que você fez no Pantanal, que estavam aqui no meu computador. Eu joguei para o telefone antes de começar a live, mas não, por alguma razão não está entrando aqui. O Fê, está se aproximando aí do fim de 1 hora. Tem alguma foto que você queria falar mais um pouquinho dessas que você me mandou? Tem alguma coisa que você queria falar assim do encerramento? Estou procurando aqui uma foto. Eu mostrei todas que você mandou, mas se tiver alguma que você queira aqui mostrar de novo. Sim, para mim a fotografia ela é muito parte do caminho, assim, né? Eu estudei fotojornalismo e fotografia documental na ICP, na International Center of Photography, em Nova York, e foi uma oportunidade incrível, assim, de verdade, né? Assim, Nova York realmente é um prato cheio para fotografia e para o mundo inteiro, né? Muito rico. Mas o que eu quero dizer, assim, que eu não tenho, assim, é muito do coração mesmo, porque eu não tenho hoje, assim, essas fotos eu tirei todas entre 2013, 14, até 2017, 18, assim, né? E claro, eu sei que dentro do meu caminho eu ainda vou fotografar e ir para muitos lugares, assim, quero ir, né, e registrar. Mas eu vou ser bem honesta, assim, não tenho a pretensão da carreira
da fotografia no sentido, sabe, de fazer essa carreira, no sentido de fazer mais exposições e outras coisas, porque eu vejo assim que cada imagem, para mim, ela tem um significado tão precioso, sabe? E eu acho que agora, assim, falando isso, me escutando, me vem a preciosidade dessa vida, assim, né? E esse registro da foto, assim, que me lembra, olhando para essas imagens, assim, está no momento presente mesmo. Agora eu estou num caminho, né, que me traz outras vivências, vamos dizer assim, né? Estou indo mais para o lado da educação, para a sustentabilidade, que também vai chegar na fotografia, tá indo, né? Eu ia falar isso, eu estava esperando você falar isso. Te conhecendo bem e sendo amigo seu como a gente olha só, toda essa coisa do presente do budismo e de capturar o instante presente na fotografia e essa tua busca de Gaia, de cura da terra e sustentável e de educação, já organicamente a foto vai brotar de novo como uma ferramenta para sensibilizar e educar as pessoas. Claro, e já tenho toda a ideia na minha cabeça prontinha, assim, lá, depois a gente compartilha. Mas e eu quero ir na sua exposição, não vem falar aqui que você não vai mais fazer exposição, que essas exposições são lindas. Mas eu acho que ela vai vir conforme as outras coisas foram andando juntos. Eu acho assim que hoje em dia, enfim, cada um sabe por si, mas somos multifacetados. Assim, eu adoro quando a gente fala assim, eu estou fotógrafa, né? Eu estou, assim, fazemos muitas coisas, assim, a gente não está mais focado em, né? Enfim, tô falando do meu ponto de vista, também das pessoas que eu conheço, claro que, né? Mas, assim, nesse sentido de entender tudo como um caminho, né? E a foto, assim, é realmente muito especial. Eu agradeço a oportunidade lá, porque, assim, para mim é muito importante sempre resgatar essas memórias e falar desse trabalho. Eu sempre recebo feedbacks muito lindos do meu trabalho e, para mim, acaba sendo muito natural, né? Assim, fazer essas fotos, porque faz parte da minha natureza de ser quem eu sou e olhar para essa pessoa assim, enfim, essa coisa que eu falei, mas, ao mesmo tempo... agora ele vai ressignificando, né? Como é bonito assim também essa capacidade que a gente vai ressignificando e subindo mais um passo, assim. E acho que agora essa live com você fez isso de novo. Que bom. Então, o Luiz, que é um amigo meu que acompanha muito, falou que ele disse que quer muito ver uma exposição sua. O Luiz, que é um entusiasta, vai em várias exposições minhas. Aquela exposição sua que eu vi na Vila Madalena foi linda. Agora, uma coisa que eu quero fazer uma exposição mais multi, assim, sabe? Trazer outras plataformas também, assim, né? Você está se aventurando no vídeo, né? Começou a pirar na imagem em movimento também, né? Isso já vem, né? Mas, enfim, assim, eu acho que são oportunidades que a gente tem, são muito lindas de olhar nos olhos de si mesmo, né? E dar valor para isso, assim. Dentro do budismo, a gente fala muito da interdependência, né? De como está tudo ligado. E que a realidade, ela não existe. Ela só existe nos olhos do observador, claro, né? Então, essa capacidade que a fotografia tem de registrar, mas, ao mesmo tempo, você só assim, oferece algo, uma porta para o outro poder também trazer a interpretação dele, né? Assim, essa foto, nossa, assim, as pessoas agradecem e falam, nossa, o olhar dessa menina me traz, assim, assim, é um best-seller, assim, né? Porque as pessoas querem ter essa foto perto delas, né? Porque realmente traz uma calma. Então, é muito lindo, assim, porque vai só expandindo, né? A fotografia tem isso, assim, de dar essa ressignificação cada vez, cada um vai olhando e vai mudando. Muito legal.